Estamos no ar com mais um podcast Saúde em Foco pela Terra FM e hoje eu recebo aqui Thaís Galina, cirurgia dentista, que vai nos contar um pouco da tua trajetória, Thaís. Não é aqui de Venâncio, veio de outra cidade. Nos conta um pouquinho de como começou essa tua trajetória na profissão e como chegou até Venâncio. Bem-vinda. Bom dia, Cássia. Bom dia quem está nos assistindo. Então, eu sou de Nonoai, Rio Grande do Sul ainda. Todo mundo acha que não, mas é do Rio Grande do Sul. Sou gaúcha. Vim para cá em 2017 e montei meu consultório em 2018. Foi uma trajetória no começo, assim, bem... Digo difícil, porque eu não conhecia muita gente aqui em Venâncio Aires, né? Em 2017, 30 dias que eu estava aqui, conheci o Gabriel, que é o meu marido. Então, eu creio que Deus tinha um propósito muito além do consultório para mim, né? Então, em 2018, quando eu montei o consultório, comecei. E também eu sempre falo que é muito gratificante, porque eu fui muito bem recebida aqui em Venâncio Aires, né? Eu fui muito bem acolhida. Então, agradecer, né? Porque Venâncio Aires, eu sempre falo que tem um lugarzinho muito especial no meu coração, sabe? Eu gosto muito dessa cidade. A filha já nasceu aqui? Nasceu aqui. Por isso que é ainda mais especial agora, Sim, né? nasceu aqui. Agora vai completar 8 meses, né? Então, acho que a melhor fase da minha vida é agora, né? Thaís, e sobre assim, a tua trajetória profissional, como foi a escolha pela odontologia? Já era alguma coisa que tu sempre queria? Como é que foi? Sim, a minha mãe conta que desde pequena, então eu sempre quis odonto, e eles até tinham medo quando eu começasse a faculdade se realmente seria isso, né? Porque querendo ou não, a gente vai mudando quando a gente chega a adolescência, a gente vai sendo influenciáveis, né? E quando eu estava, então, no terceiro ano, eu comecei a fazer aqueles testes vocacionais, sabe? Que tu coloca alguns gostos, enfim, e sempre era da área da saúde. Ou fisioterapia, odontologia, não fugia disso, né? Então, eu pensei, ou eu vou para a área da odontologia ou para a área da fisioterapia, algo assim. E aí teve toda vez no terceiro ano, eles lotam ônibus e vão para alguma universidade, né? E sempre me chamava a atenção, eu ia na área da odontologia para ver, sabe? E eu fui naquela vez na UNO Chapecó, que foi onde eu me formei, e eu me apaixonei mais ainda, né? Lá tinha os bloquinhos, assim, das cadeiras todas organizadas em blocos. E eu pensei, não, é realmente isso que eu quero. E aí essa história eu sempre conto, que a minha mãe trabalhava na área indígena, e lá tinha vários profissionais, como dentista, médico, enfermeiro. Era uma área multiprofissional. E aí, então, eu chegava e o primeiro lugar que eu ia era na sala da dentista. E aí, um amor que foi crescendo. E, glória a Deus, eu sou muito bem realizada na minha profissão hoje. Eu faço o que eu amo. Eu sempre falo que eu sinto falta, sabe? Quando eu saio de férias, eu almejo voltar, sabe? É um lugar que eu amo estar. E criou também um vínculo com os pacientes. Sim. Totalmente. Às vezes a gente fala, tem que ser profissional, né? Mas não tem como, porque querendo ou não, como os nossos pacientes de orto, né, de aparelho, eles estão todo mês lá com a gente cria um vínculo diferente, né? E aí a gente conversa, tem pacientes que se abrem, a gente também vai conversando, então a gente cria um vínculo, uma amizade, totalmente. E quais especialidades, então, que tu trabalha? Eu, dentro da faculdade, eu já fiz aperfeiçoamento em tratamento de canal, porque eu queria sair da faculdade com algo diferente. E logo eu já me aperfeiçoei em harmonização facial, estética dental, e aí eu sou pós-graduada especialista em aparelhos. Essa é a tua maior demanda de aparelhos hoje? Sim. Na verdade, eu faço todas as áreas, né? E lá no consultório também a gente tem outros profissionais também que atuam. A gente é entre 4, tem especialista em bucomaxilofacial, que daí é a parte mais de cirurgias complexas, né? E aí ela faz a parte da harmonização também, que é mais cirúrgica. E daí tem o nosso especialista em lentes de contato, implantodontista e tratamento de canal. Então, a gente abrange todas as áreas dentro do consultório, só que cada um dentro da sua especialidade daí, né? Thaís, nos últimos anos, assim, a odontologia como um todo teve muitas mudanças, principalmente na questão da prevenção. É algo assim que tu nota que cada vez mais as pessoas estão prevenindo, e não porque... Antigamente era muito comum, né? Deu problema no dente, arrancou, tirou, né? Sim. Hoje vocês trabalham com essa questão de manter o dente. Qual a importância disso? É muito importante, porque
como eu sempre falo assim para os pacientes, né? Uma perda dentária, ela vai acarretar em todo, não só na falta do dente para mastigação, porque tu perde parte óssea, perde gengiva, o dente de cima, vamos supor que tu perca um dente de baixo, né? Ali arrancou. Aí o dente de cima vai descer para ocluir em algum lugar, para tocar em algum lugar. E aí fica aquele dente mais para baixo. Daí às vezes as pessoas falam, parece que meu dente tá descendo. Ele tá, porque ele vai procurar contato, né? Porque ele precisa disso. Aí perde osso, daí fica com aquela projeção óssea, parece que fica mais envelhecido, digamos assim, né? E tanto na questão mastigatória, né? Porque isso é muito importante. Então, eu sempre falo que a questão de prevenção se torna muito mais caro tu arrancar o dente agora e depois ter que repor ele do que tu tratar, cuidar, manter. Porque às vezes, mas não tá doendo. Sabe? Eu vi que tem um buraquinho ali, mas não tá doendo. Aí quando tu vai para restaurar, já deu um tratamento de canal, né? Porque nem sempre precisa da dor para ter um problema. Quando tem a dor é porque já tá muito avançado, né? Então é isso que a gente tem que cuidar. A prevenção sempre vai ser o melhor remédio e um custo menor, né? Sim. Porque uma restauração, por exemplo, tu vai investir menos do que um tratamento de canal, um implante, um possível implante. Porque realmente tem dente, quando chega lá que tá muito quebrado, que não tem mais o que fazer. Que aí tu realmente precisa arrancar, né? Mas hoje a gente tem N soluções, né? Tem tratamento de canal, tem pino e coroa, né? Tem outras soluções antes de arrancar. E a importância também desse cuidado desde a infância. Tu atende também o público infantil? Sim, desde os 6 meses, né? Desde o primeiro dentinho. Já tive paciente com 4 meses, já com dentinho. Então, desde o primeiro dentinho é muito importante a instrução de higiene, né? Porque muitos papais não sabem como iniciar, né? Como fazer, quando iniciar, né? Então, é muito importante, desde o primeiro dentinho, já iniciar a escovação, né? Hoje tem alguns estudos que comprovam que antes do primeiro dentinho não precisa mais fazer aquela higienização com a gaze ou com a dedeira. A gente ainda preconiza, quem gosta de fazer, mas também ajuda para a flora bucal ali da criança, né? Porque querendo ou não, só toma um leitinho, né? Não tem muita. Aí após a ingestão de alimentos, daí a gente inicia essa higienização, né? Mas é muito importante, porque às vezes as crianças têm aquelas cáries de mamadeira que pegam todos os dentes, né? Às vezes já introduzem as doçuras, né? Então é muito importante essa prevenção e esse cuidado. Qual a orientação, assim, de quanto em quanto tempo as consultas, tanto na fase infantil quanto adulto? O ideal é a cada 6 meses. Mas como é difícil, né? Até porque passa tão rápido e a gente nem percebe. Mas o ideal, então, pelo menos uma vez ao ano, né? Ontem mesmo eu vi um post que eu achei muito engraçado e interessante também. Se as nossas unhas precisam de manutenção, por que o nosso sorriso não precisa, né? Então, a gente às vezes se preocupa tanto com outras coisas, não que sejam fúteis, né, gente? Acho que é muito importante isso também, mas a gente se preocupa com tantas coisas, tipo unhas, cílios, enfim, tudo precisa de manutenção. Mas aí a gente acaba deixando o nosso sorriso, que é o nosso cartão de visita, né? Que às vezes bloqueia tantas coisas, porque já tive uma paciente que estava bloqueando ela porque faltava um dente, até no outro podcast que eu contei essa história que me marcou muito, que ela faltava um dente e ela não conseguia emprego. Tipo, ninguém contratava ela. E ela não sabia o porquê. Tipo, ninguém falava o porquê. E aí, uma vez, uma pessoa falou pra ela que, tipo, ela precisava arrumar o sorriso dela, porque, querendo ou não, como que ia ter uma pessoa na linha de frente, né? E aí, então, ela colocou o dente, e aí, quando ela se viu no espelho, ela chorou, enfim, e aí, logo ela conseguiu um emprego. Então, tem coisas, assim, que a gente, às vezes, não percebe, mas que faz uma total diferença, sabe? E não só pela questão estética, né? Porque é muito mais do que estético os dentes, né? É a questão da mastigação, a questão da fala. Então, interfere em muitas coisas na saúde como um todo. Como um todo. E se tu não mastigar direito, vai te dar um problema de estômago, por exemplo, né? Que tu não vai triturar bem o alimento. Então, é muito importante. Tanto que nem tu falou, de estética, função mastigatória, tudo, né? Thaís, e para quem quiser conhecer os serviços que vocês oferecem, onde que está localizado o consultório e quais os contatos? Então, o nosso consultório, ele fica localizado na Oswaldo Aranha, número 470, ao lado da loja Bade. Nosso telefone para contato é 992599231. A gente também tem as nossas redes sociais, que lá a gente posta um pouco do nosso dia a dia, tem resultados de pacientes, né?
E aí a gente também tem algo muito legal que a gente preconiza, fazer um mês de algum procedimento. Aí a gente tem condições especiais para os pacientes, que é muito legal, que nem agora no final do ano eu vou fazer um mês da harmonização facial, mas focado em botox, preenchimento labial, que também é algo que todo mundo gosta, né? E Precisa, hoje, né? Isso aí, precisa, porque querendo ou não, a gente quer envelhecer de uma forma leve, né? Que não fique tão aparente. Eu tô com meu botox super vencido por causa da maternidade, né? E também não tô preocupada com isso agora, mas é algo que a gente precisa, sim, né? Buscar além do sorriso, a gente também precisa nos cuidar em outros detalhes, né? E é até importante a gente falar isso, que é uma outra área da odontologia, né? Que até então não se pensava muito, mas que muitos profissionais estão também oferecendo esse serviço. Sim, é. Nós ali no consultório, além de toda a parte da odontologia ali, da prevenção, né, da saúde bucal, a gente também faz a parte da harmonização facial, que seria botox, preenchimento facial, bichectomia, lipo de papada, dentre outros, né, procedimentos, a gente trabalha com todos e eu acho que o rosto em si, né, é um cuidado muito privilegiado, né? Com certeza. Thaís, muito obrigada pela nossa conversa e sucesso para vocês. Eu que agradeço, um abraço a todos e obrigada por esse momento. Esse, então, mais um Saúde em Foco, hoje com Thaís Galina, cirurgia dentista. Nós voltamos em qualquer outro momento. Até mais.